Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao falarmos no vídeo passado a respeito das repentinas mudanças de atitudes que o seu marido, que a sua esposa sofreu nos últimos dias, meses ou até alguns anos, que culminaram com a separação, com o divórcio, com o adultério, a gente fica imaginando, conjecturando, como pode, né? Essa foi a pergunta que nós ressaltamos no vídeo anterior e também ressaltamos que nem mesmo eles conseguem entender de fato o que aconteceu. Eles arrumam uma explicação genérica, aquela que não define de fato, é solta, mas não explica. Eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, Deus me quer feliz. Não explica por que a felicidade mudou. Antes era comigo, antes era com você, e aí mudou. Nem eles conseguem entender de fato o que aconteceu. E você sabe por que isso acontece? Por causa da sujeição. Sujeição? Isso. Alguém está sujeito a algo ou a alguém. Escravidão, para ser mais claro. Escravidão. Essa é a palavra. Teu marido está escravo. Tua esposa está escrava. Mas escravo do quê? Escravo de quem? Muitos gostam de dizer que o marido foi embora com a mulher estranha, que a mulher foi embora com o homem estranho. Simples, pura e simplesmente por mau caratismo. Mas o que leva ao mau caratismo, a falta de caráter, é justamente a sujeição, a escravidão. O livro de Romanos, no capítulo 8, para ser mais preciso, vai falar muito bem sobre isso. Vai falar que a mente daqueles que não estão em Cristo Jesus, a mente daqueles que não têm a Deus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas pendem, elas são propensas àquilo que as subjugou, aquilo que as levou ao pecado. Nós sabemos, querido, nós temos esse entendimento que homens e mulheres fazem ou as suas próprias vontades, ou a vontade de Deus. A busca por restauração é a vontade de Deus, porque família é o objetivo do Senhor, é do interesse do Senhor, é um projeto divino. Mas nós sabemos que as pessoas que não entendem isso e que vão entender a própria satisfação pessoal, independente se está com A, com B ou com C, porque nós sabemos que tem maridos que separam da mulher e vão constituir uma nova família, mas que de repente já separam da nova família e vão constituir uma outra e ficam pulando. Eles não têm a primazia pelo instituto familiar. Eles têm primazia, eles têm interesse pela satisfação dos seus propósitos, daquilo que lhe é interessante. E o que faz isso com eles é eles serem escravos. Escravos de uma mente pecaminosa e escravos de Satanás. Teu marido é escravo. Não tem outra palavra para defini-lo. Tua esposa é escrava. Dizer qualquer outra coisa nesse sentido, querido, seria minimizar a ação pecaminosa, minimizar a ação de Satanás sobre a vida dele, ou sobre a vida dela. Romanos 8, versículo 21 vai dizer: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você está vendo? Você consegue perceber que existe uma servidão que os homens e mulheres que estão sem Cristo, eles não são livres.
e eles vão alegar com uma propriedade tremenda, dizendo: não, Deus me deu livre-arbítrio. Mentira, você está escravo. Ter liberdade para escolher é uma coisa que você não tem, que obviamente teu marido não tem, tua esposa não tem. Eles vivem a servidão da corrupção. Romanos capítulo 8, versículo 6 vai nos dizer que porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Há uma inclinação. Pega-se uma balança, daquelas dos tempos antigos, não do tempo moderno, aquela de peso e contrapeso. E você verifica que quando você coloca um peso maior de um lado, ela pende mais, ela fica torta. A balança ali, o braço da balança vai ficar torto, vai pender mais para um lado. E é exatamente isso que acontece com o teu marido quando ele alimenta mais a carne do que o espírito. Você vai me dizer: mas o marido era pastor e estava dentro da igreja e ele... A Bíblia vai dizer, querido, que não basta você estar dentro de uma igreja, não basta você dizer que serve a Deus. Sabe aquele apelo que é feito lá no final dos cultos? O pastor lá na frente levanta um apelo e diz: quem quer aceitar Jesus hoje aqui? A palavra foi emocionante, os louvores foram emocionantes, você está numa atmosfera propensa a ceder a qualquer coisa que te for perguntado, e você levanta a mão: opa, eu aceito Jesus. Ah, é? Só que daí não fala para você, na hora ali não se prega para você que olha, você vai ter que viver uma vida assim, é diferente da vida vivida lá no mundo. Não, o que é pregado é o amor divino, livre das outras coisas. É como se a gente estivesse fazendo um anúncio de propaganda desses aí, das mais vantajosas, e você não lesse a letrinha miúda para as pessoas. Você desperta um interesse, mas você não diz a realidade. Aceitar Jesus não é simplesmente levantar a mão: opa, hoje eu quero aceitar Jesus, vou me tornar membro dessa igreja aqui e pronto, tá tudo tranquilo. Não tá tranquilo, porque a Bíblia vai continuar aqui, do versículo 7 em diante, vai continuar dizendo: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Isto é, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá vendo? Mesmo que você levanta a sua mãozinha dizendo: eu quero aceitar Cristo, mesmo que você seja do ministério de louvor, mesmo que você vá à missa todos os dias de missa, mesmo que você frequente a igreja regularmente, mesmo que você seja pastor ou padre, se você não tiver o Espírito de Deus, você não é dele. E como que você sabe se você tem o Espírito de Deus? A Bíblia diz ali no versículo 7, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Ou seja, a carne não se sujeita à lei de Deus, mas o Espírito se sujeita. Deus diz: não adultere. O pastor que tem o Espírito Santo de Deus não vai adulterar. Não vai. Vai resistir, vai fugir da tentação, vai fugir da aparência do mal e não vai cometer adultério, não vai trair a esposa, não vai abandonar a família, não vai constituir outra, porque aquele que tem o Espírito de Deus não age segundo a carne, mas age segundo a inclinação do Espírito Santo de Deus. Mas se age diferente, a Bíblia diz: o Espírito Santo não está em vós.
Então, mesmo um pastor é escravo do pecado. Mesmo um padre que não faz a vontade de Deus pode ser escravo do pecado estando em cima do altar, ministrando. Um levita, um cantor, um ministro de louvor, se ele não seguir o que diz a palavra de Deus, ele é escravo do pecado, ainda que cante bonitinho, ainda que louve bonitinho, ainda que grave CDs, DVDs, não importa. Se não fizer a vontade de Deus, não é dele. Não é dele, é escravo. É escravo. Se o seu marido fosse filho de Deus, ele obedeceria à palavra, mas ele é escravo. Se a sua esposa fosse filha de Deus, ela obedeceria à palavra de Deus e não te trairia, não iria para o mundo, não iria adulterar, não iria engravidar de outro homem que não fosse de você. Mas adulteraram, divorciaram, repudiaram, estão odiando, engravidaram, formaram novas famílias, porque estão sujeitos, escravos, subjugados pelo pecado. Enquanto não se converterem, e a conversão é mudança de atitude, é arrependimento, e o Espírito Santo de Deus dentro dele, porque o Espírito Santo de Deus muda. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o espírito do homem, e vai dizer: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vai vivificar os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E entenda, o corpo está morto para o pecado. O pecado matou o corpo. Mas se você tiver o Espírito Santo de Deus dentro de você, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, também vai ressuscitar o teu corpo podre, propenso ao pecado, e vai fazer com que ele obedeça à palavra de Deus. Não seja mais sujeito, subjugado, escravizado pelo pecado, mas agora vem para a liberdade de Cristo Jesus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Entenda que é só através do Espírito é que nós mortificamos as obras do corpo, da carne. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que as práticas pecaminosas da carne sejam desfeitas. Mesma coisa vai precisar acontecer com o teu marido. Ele vai precisar se encher de Deus para que a coisa do pecado seja destruída. As ações, as atitudes do pecado sejam destruídas. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amados, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, mas aqueles que não são guiados pelo Espírito, esses não são filhos de Deus. E se aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus faz a vontade de Deus, por lógica, 1 mais 1 é igual a 2, aquele que não faz a vontade de Deus não é guiado pelo Espírito Santo. Logo, se não é guiado pelo Espírito Santo, não é filho de Deus. E aí entra o mesmo: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez
estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Queridos, aqui Deus está falando para mim e para você sobre o padecimento, sobre aflições. Temos o Espírito Santo de Deus. Jesus também tinha o Espírito Santo de Deus. Ele padeceu, mas ele foi transformado. Ele padeceu, mas ele foi honrado, ele foi glorificado, ele foi exaltado. E nós somos co-herdeiros com ele, se formos co-participantes também dos padecimentos, dos sofrimentos dele. Hoje está difícil encarar a situação que você está vivendo, mas é por uma boa razão. Deus vai transformar a tua vida e você vai ser co-herdeiro das vitórias, das bênçãos que Deus já preparou para você com Cristo Jesus. É trilhar o caminho de Cristo. Eu sei que não é fácil, mas é trilhar o caminho de Cristo para redenção, para glorificação, para exaltação. E você será exaltado por Deus, para glorificar a Deus, para exaltar ainda mais o nome de Deus, porque você é co-herdeiro com Cristo. Então não cesse de buscar, não cesse de clamar, que Deus está fazendo um milagre na tua vida e na vida do teu marido que é escravo do pecado neste momento, da tua esposa que neste momento é escravinha do pecado e o pecado faz o que quer, o que bem entende com eles. Ore, creia que Deus muda esse quadro.